Podem se sentar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Reverendíssimo Padre João Batista, reverendas irmãs, amados irmãos e irmãs, queridas crianças, quero primeiramente agradecer o convite de poder estar aqui rezando com vocês esta novena em honra a Nossa Senhora de Fátima, tão querida por todos nós. Nesse ano que o Papa Francisco convocou como o ano da oração, refletindo sobre a oração de aclamação do anjo e a oração da Ave Maria. Todas as vezes que nós formos observar no Antigo Testamento que Deus envia um anjo do céu para falar com alguém, este anjo sempre vem trazer uma palavra de repreensão. Somente quando um arcanjo é enviado a Nossa Senhora, é que então o anjo muda o discurso e traz então uma saudação da parte de Deus. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. A oração da Ave Maria, meus irmãos e irmãs, que atualmente nós rezamos, ela nos ensina alguns aspectos muito importantes para a nossa vida de oração. Porque a oração da Ave Maria, tal qual nós a conhecemos hoje, ela não foi feita de um dia para a noite. Ela não acontece de maneira espontânea e rápida na vida da igreja. Só para a gente ter noção, a oração da Ave Maria, tal qual nós conhecemos hoje, ela começa a existir na vida da igreja, entrando na liturgia, no século VI, com São Gregório Magno, e depois nós teremos São Pio V, que termina a oração. Quase 1000 anos para se construir a oração da Ave Maria que nós temos hoje. O que isso tem a nos ensinar? Que a nossa vida de oração, ela precisa também ser sempre crescente. Um cristão, um católico, que talvez já diga para si, eu já rezo, e o que eu rezo está bom, e como eu rezo está bom, ele ainda não está consonante com aquele progresso que o Espírito Santo produz no coração do homem, de sempre crescermos na graça de Deus. Por isso, é preciso já no início dessa novena dizer que a oração, ela não é uma opção na vida do cristão. Se nós queremos ser católicos de verdade, a gente não pode ser aquele tipo de fiel que diz, não, eu rezo, mas eu rezo da minha forma. Não. A oração, ela é uma condição na vida de todo cristão. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo, muitas vezes vai insistir, seja por palavras, seja por comportamento, dando o exemplo que todos nós devíamos rezar. Jesus, por exemplo, vai aparecer muitas vezes no Evangelho, rezando de madrugada, passava horas rezando, a ponto dos discípulos olharem aquele exemplo e pedirem, Senhor, ensina-nos a rezar. Porque, como Jesus mesmo vai afirmar, a oração dele era o seu alimento. O seu alimento era fazer a vontade do Pai. E como nós precisamos, como cristãos, às vezes no mundo tão barulhento, uma vida tão agitada, fazer desta oração dos discípulos a nossa oração. Senhor, ensina-nos a rezar. Em outra parte, Jesus vai dizer, existem graças que vocês não recebem, porque vocês não pedem. E quando pedem, pedem mal. Por isso que Nossa Senhora e esta oração à Virgem Maria que nós rezamos, que está na boca do nosso povo fiel, é sim um modelo de oração, apesar de a oração que o Senhor ter nos ensinado é a oração do Pai Nosso. A oração da Ave Maria, na sua primeira parte,
ela é uma oração bíblica. Então, é uma oração que parte do próprio céu. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Assim foi a saudação do arcanjo Gabriel à Virgem Maria na Galileia. Depois, uma saudação de Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, porque nós acreditamos que todas as palavras que estão contidas nas Sagradas Escrituras são inspiradas por Deus, e Santa Isabel vai dizer: bendita és tu entre as mulheres. O que deve nos chamar a atenção é que, se a gente observar os textos bíblicos, não vai aparecer o que nós rezamos comumente: Ave Maria. O anjo não diz, e nem vai dizer Isabel: bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Lá no século VI, a Igreja Latina pega do Oriente esta antífona que era rezada antes do ofertório: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Depois, São Tomás de Aquino, ele vai ainda testificar para nós que não fora colocado ainda o bendito é o fruto do vosso ventre. Só com o tempo foi acrescentado o nome de Maria e de Jesus. E é interessante, meus irmãos, que a oração da Ave Maria nos ensina que primeiro, ao recorrermos a ela, ela nos leva a Jesus. Por isso, quando nós formos acusados pelos nossos irmãos evangélicos separados de que nós honramos Maria, que nós amamos Maria, que todos nós possamos ter na ponta da língua a seguinte resposta: se eu a amo, é porque antes de tudo Deus a amou. Se eu a honro, é porque antes de tudo Deus a honrou. E se os nossos irmãos, eles seguem as Sagradas Escrituras, também eles devem dizer: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Se nós formos observar, o nome de Jesus se encontra no meio da oração da Ave Maria. Porque toda oração que nós fazemos, preste atenção, ela é feita ao Pai, por Jesus, na ação do Espírito Santo. Nos Santos Evangelhos, nós vamos ouvir muitas vezes Jesus dizer: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, crede que vós receberdes. Se permanecerdes no meu amor, eu permanecerei em vós, e tudo o que pedirdes em meu nome, credes que recebereis. O que significa esse pedir em nome de Jesus? É uma fórmula mágica? Basta a gente fazer algum pedido e no final acrescentar: te pedimos isso em nome de Jesus? Não. O Santo Magistério, o Sagrado Magistério, ele vai nos ensinar que rezar em nome de Jesus é rezar do jeito de Jesus, é rezar com o coração de Jesus. E na oração da Ave Maria, o centro desta oração não é a Mãe de Deus, mas o centro desta oração é o próprio Jesus. Por isso, meus irmãos, muito mais do que rezar para Maria, que é importante na vida da igreja, precisamos também aprender a rezar como Maria, aprendendo a confiar e a colocar tudo nas mãos de Deus nosso Senhor. A segunda parte da oração, ela só foi fechada após o Concílio de Trento, como disse, por Pio V. Desde o século XIII, muitos formulários de oração da Ave Maria, eles foram aparecendo na vida da igreja. E São Pio V, ele então vai fechar e dizer: esta é a fórmula correta. Por isso quero dizer a todos nós que aqui estamos, porque a mim também, que nós nunca podemos desistir, nem desanimar de crescer na nossa vida de oração. Certamente,
Padre João Batista conhece suas almas muito mais do que eu aqui. Talvez quase ninguém ou ninguém tenha chegado à 7ª morada espiritual de Santa Teresa aqui dentro da igreja. Por isso, todos nós estamos sempre precisando dizer a Deus: Senhor, ensina-nos a rezar. Ensina-nos a rezar como Maria. Ensina-nos a rezar como Jesus o fez. E todos os dias crescer nesta oração. A oração da Ave Maria é certamente uma oração muito popular, que nós repetimos muitas vezes na oração do Rosário, e ela é uma oração que nos recorda as maravilhas que Deus fez conosco. Porque quando nós dizemos Ave cheia de graça, nós estamos nos recordando de que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus prometeu que uma mulher teria inimizade com a serpente, e que esta mulher, com a sua descendência, pisaria a cabeça dessa serpente. Todas as vezes que nós repetimos com fé, Ave cheia de graça, nós estamos professando a vitória de Deus na história. Quando nós pedimos Santa Maria, Mãe de Deus, o grande título a Theotokos, a Mater Dei, nós estamos dizendo que no colo desta mulher, que ela amamentou este menino, ali precisou dela Deus feito homem. Mais uma vez, a vitória de Deus. Rogai por nós pecadores a sua confissão de pecado. Você ainda não é santo, você ainda geme e chora neste vale de lágrimas, então você precisa de ajuda, você precisa de auxílio. Por isso ela é chamada de auxílio dos cristãos. E por fim, agora e na hora de nossa morte. Por quê? Porque essa parte era rezada no finalzinho das orações das completas, já no momento de dormir, em que havia aquela associação entre o sono e a morte. Vai que a gente não acorde amanhã. Então, roga por nós, agora e na hora de nossa morte. Quero terminar dizendo que muitas vezes nós somos questionados por que nós católicos repetimos tantas vezes no rosário a oração da Ave Maria. E uma resposta de São José Maria Escrivá, ela é muito importante e bonita. Ele vai dizer que a repetição das Ave Marias destrua a repetição de seus pecados. Nós, pobres pecadores, às vezes repetimos tantas vezes os nossos maus comportamentos, o nosso mau gênio, más palavras. Por quê? Não haveríamos de repetir tantas e tantas, incansavelmente, esse convite do céu à oração. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.